Olá, meu querido, minha querida, como é bom nessa sexta-feira a gente parar para ouvir a voz do nosso Deus, para que a sua voz seja o alimento do nosso coração, nos ajudando nas nossas decisões, nos ajudando a caminhar pelos caminhos seguros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Diante de vossa Santa Cruz nos apresentamos, para contemplar o teu amor e conhecer a tua glória. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, que é narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, quando ele foi começar a sua missão, ele escolheu 12 apóstolos para serem os seus amigos, para acompanhá-lo e com ele receberem a sua vida, a sua alegria e os seus ensinamentos, preparando eles para continuar a sua missão. Na igreja são chamados apóstolos somente aqueles que tiveram uma experiência direta com Jesus durante a sua peregrinação terrestre. Por isso nós não damos o título de apóstolo para nenhum outro. Os atuais apóstolos são os bispos, mas nós não os chamamos assim para que justamente fique bem claro essa distinção. São os 12 primeiros. E aí hoje, celebrando o dia de São Matias, também apóstolo, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que este número 12 dos apóstolos, ele é um número espiritual, que faz referência às 12 tribos de Israel. E espiritualmente falando, essas 12 tribos, elas significam a totalidade do povo de Deus da primeira aliança. Aquele povo que foi infiel, aquele povo que não soube acolher Jesus. Então, como não houve essa acolhida e como não houve essa correspondência ao amor de Deus, Jesus ele institui um novo povo. Agora, os nascidos na graça do batismo, a sua igreja, o novo povo de Deus, somos nós, a igreja, que vive a fé dos apóstolos e busca amar, servir e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, Jesus chama os 12 para instituir este novo povo. E nós sabemos que dentro do grupo dos 12 houve Judas, o traidor. E depois que Jesus então é condenado à cruz e morre, Judas não suporta, porque ele cai na culpa, no remorso, em tantos sentimentos ruins que o impedem de experimentar a misericórdia de Deus, e ele se condena, ele tira a própria vida. Diante desta vaga disponível, nós vamos ver principalmente na primeira leitura. Então fica até a lição para você ler a primeira leitura do dia de hoje. Nós vemos que os apóstolos se reúnem depois da ressurreição de Jesus para escolher alguém que vá ocupar o lugar de São Judas, para completar o grupo dos 12. Estão lá Barsabás e Matias. E pela oração eles escolhem Matias para ocupar o lugar de Judas. E o próprio São Pedro, chefe dos apóstolos, o Papa da igreja, ele vai dizer que ali estão aqueles homens que estão com Jesus desde o começo. O que nos permite entender que São Matias
o tempo todo, desde o batismo no Rio Jordão até a glória da ressurreição, foi um dos discípulos de Jesus, que viveu a sua fé correspondendo àquilo que Jesus nos chama no Evangelho. Jesus nos escolheu para sermos os seus amigos. Antes de qualquer coisa, o que ele deseja é que nós sejamos amigos. Meditamos isso esses dias. E São Matias conseguiu entender isso. Ele não era apóstolo, ele não tinha nenhuma função, cargo e serviço especial, mas ele foi fiel, sempre ali, discreto, silencioso, mas correspondendo. A primeira palavra da nossa reflexão hoje é corresponder ao amor de Jesus. Jesus que nos escolhe, Jesus que nos chama para ser o seu amigo, precisa encontrar correspondência. Judas recebeu esse mesmo amor que Matias. Judas recebeu até com um privilégio especial, porque fazia parte do pequeno grupo dos 12. Jesus ainda confiou para ele as funções administrativas da comunidade. Na última ceia, Jesus dá o pão na boca de Judas. Tudo isso é o amor de Jesus tocando o coração dele. Tudo isso é a graça de Deus sendo derramada. Mas Judas não corresponde. São Matias não viveu tudo o que Judas viveu, mas o pouco que ele viveu, ele correspondeu. Irmão, irmã, toda a graça que Deus nos dá, por maior que seja, se não for correspondida, de nada vai adiantar. Existem pessoas que receberam de Deus dons especiais, existem pessoas que receberam de Deus funções na igreja, ministérios, mas que se não correspondem, não produzem os frutos, aqueles frutos que Jesus espera de nós. Então, o primeiro fundamento da nossa fé é esse chamado. Eu vos chamo amigo. Fui eu que te escolhi. Então você agora reza. Eu quero corresponder, Senhor, à tua palavra, ao teu chamado. Eu quero ser o teu amigo. Mas São Matias não para na correspondência. Ele traz uma segunda virtude que nos ensina: a prontidão. Quando ele foi chamado para a missão, ele não pensou duas vezes. Aqui estou, Senhor. Eu vou dar a minha vida a vós, como tu destes a tua vida por mim. Então São Matias se une ao grupo dos 12 para continuar a missão salvadora de Jesus. Aqui nós temos um itinerário espiritual da maioria das pessoas, pelo menos é o meu. Durante um tempo, eu era como São Matias, que estava ali, ia à missa, quietinho, às vezes num lugar discreto, sem nenhum serviço, sem nenhum apostolado, sem nenhuma missão. Nunca pensava em ser padre, mas eu queria e sei que você quer corresponder ao amor de Jesus. Quanta gente que vive hoje a sua fé nessa discrição, ali, buscando pela oração, pela fidelidade da missa, pela meditação da palavra, corresponder ao amor de Jesus. Existe esse momento da fé e ele é importante. Só que nós precisamos aprender com São Matias hoje a estar prontos. Deus chama você para fazer parte da sua missão. Deus elege você e quer te dar um serviço e quer te dar um apostolado. Mas não se esqueça jamais, seja se você for assumir uma missão ou se você já tem um apostolado, mais importante do que qualquer coisa que você for fazer no serviço a Deus é você ser amigo dele. De nada me adiantaria ser padre se eu não amar Jesus. De nada vai adiantar você assumir um serviço, um apostolado, uma missão na igreja, se você não amar Jesus. Porque se a gente realizar algo somente por realizar, se a gente tiver a prontidão, mas não tiver a correspondência, a gente corre o risco de ter o mesmo fim de Judas. Fazermos coisas grandiosas, vermos e testemunharmos maravilhas de Deus, mas no final perder a vida. Porque a graça que não é correspondida não gera fruto. Mas agora a graça correspondida torna frutuoso qualquer serviço.
Você é servo de Deus numa pastoral, no movimento, num trabalho na igreja? Fica firme na correspondência ao amor a Jesus. Busque em primeiro lugar ser o seu amigo, porque se você for amigo de Jesus, tudo o que você fizer, e não importa qual é o serviço que você faz, será frutuoso, como foi de São Matias, a quem hoje nós pedimos intercessão. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.